Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Alegria, privilégio imenso estar aqui com os irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Leremos nessa manhã dos versos 18 ao 29. Apocalipse, capítulo 2, dos versos 18 ao 29. Para você que está chegando, nós estamos em uma série de mensagens aqui na Visível, refletindo acerca das 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós chegamos à 4ª carta, tá bom? Endereçada à igreja de Tiatira. E eu convido você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor comigo, com atenção e com reverência no coração. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a explicação do texto. Também o texto estará aqui na frente para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Em um texto tão difícil como esse, nós pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que vejamos, Deus, nessa manhã, a clareza do Evangelho. Que o Teu Espírito, Deus, nos conduza à verdade, que o Teu Espírito nos corrija com graça e nos fortaleça, Deus, para permanecermos fiéis até o fim. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiatira não era uma igreja, uma cidade marcada pelo culto imperial. As cartas que nós lemos anteriormente falavam de igrejas que estavam localizadas em cidades onde esse culto era muito forte, com intensa expressão, a adoração ao imperador. Tiatira, por outro lado, não era uma cidade relevante, poderosa ou rica, mas era uma cidade que estava em ascensão. Uma cidade que estava se desenvolvendo. E a grande questão aqui e ali não era tanto a ideia do culto de adoração ao imperador, mas era um tipo de culto que se revelava e que se manifestava por meio do dinheiro. Não que necessariamente as pessoas fossem gananciosas, mas o trabalho desses irmãos muitas vezes dependia da idolatria. Em Tiatira, era preciso adorar falsas divindades para que as pessoas pudessem participar da vida comercial. Isso acontecia porque Tiatira foi uma das principais e primeiras cidades a criar as guildas profissionais, as conhecidas associações de trabalhadores. Se você é um trabalhador sindicalizado, você pode agradecer a Tiatira por praticamente ter inventado o sindicato. Mas se você é contra, você sabe agora quem culpar. Tiatira praticamente
inviabilizava o trabalho individual e autônomo. Se você quisesse trabalhar, era quase necessário você fazer parte de uma associação de trabalhadores. E o problema é que essas guildas e essas associações, elas estavam sempre ligadas ao templo, onde se adoravam aos falsos deuses. Para conseguir sustento, a pessoa, de certa forma, ela acabava dependente da participação nos rituais religiosos dessas associações. Se você se lembra das pregações anteriores, você sabe que pelo menos duas coisas estavam presentes nesses rituais: a adoração aos falsos deuses e a imoralidade sexual. Enquanto as igrejas anteriores, elas enfrentavam a pressão do culto ao imperial, a igreja de Tiatira, ela sofria com um tipo de adoração ligada diretamente à sobrevivência econômica. A igreja de Tiatira, ela vivia sobre o risco real de sucumbir materialmente ao se recusar a adorar os falsos deuses exigidos aqui no seu contexto. E o deus patrono da cidade de Tiatira era um deus bastante conhecido na mitologia greco-romana, Apolo. Apolo era filho de Zeus e era considerado o deus da sabedoria, o deus do fogo, o deus da guerra e também o deus do metal. Coincidentemente ou não, Tiatira também era uma cidade conhecida justamente pela sua produção de metal polido e de bronze bonito. E é interessante, meus irmãos, e significativo, o modo pelo qual Jesus se apresenta a essa igreja. No verso 18 nós lemos: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras de quem? Do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Esse é o único momento, meus irmãos, em todo o livro do Apocalipse, em que Jesus se apresenta como Filho de Deus, exatamente em uma cidade cujo padroeiro era um dos filhos de Zeus. E isso, meus irmãos, não é à toa. É como Jesus estivesse dizendo: vocês conhecem muitos deuses, mas eu sou o único Deus verdadeiro. Os cristãos em Tiatira, eles estavam constantemente pressionados a escolher entre a sua fidelidade a Cristo e a adoração aos falsos deuses. O confronto não era diretamente entre Apolo e Jesus. No final, a disputa era entre a fidelidade a Deus ou a independência econômica. Não era apenas uma questão religiosa, era uma luta interna. Adorar a Jesus ou ceder a necessidade de sobreviver financeiramente. Apolo era apenas o instrumento do momento. A verdadeira questão era essa: vale a pena uma sobrevivência que custa a nossa fidelidade? Essa é a pergunta do sermão de hoje. Meus irmãos, é bem verdade que a sobrevivência física, sem dúvidas, é algo muito importante na minha e na sua vida. Pagar contas, sustentar nossa família, alimentar os nossos filhos, ter o que comer, ter o que vestir, tudo isso compõe a base da vida diária. Afinal, como viver uma vida em que podem faltar coisas tão básicas como comida, roupa e até mesmo um teto para nós nos abrigarmos? No entanto, meus irmãos, o que essa palavra está dizendo a nós é que quando o preço da sobrevivência se torna tirar o reino de Deus do centro, quando a fidelidade a Jesus é colocada em segundo plano para manter a nossa subsistência, nós estamos transformando a sobrevivência no nosso verdadeiro Deus. Nós passamos a comunicar, mesmo que sem palavras, que garantir meios para sobreviver vem antes da nossa lealdade ao Senhor. E todos os dias nós nos deparamos na nossa vida, na vida ordinária, com diferentes deuses que tentam disputar o lugar da primazia de Cristo nos nossos corações. O Deus do dinheiro, o Deus da carreira, o Deus do relacionamento e até mesmo aqueles presentes, meus irmãos, mais preciosos das nossas vidas, às vezes como família, como filhos, eles podem ser colocados em um lugar que não lhes pertencem se eles forem priorizados acima do Senhor. E essa palavra está dizendo a nós, até mesmo, meus irmãos, a nossa provisão, quando ela é tratada como o assunto mais importante da vida, pode se tornar um ídolo, mesmo que tenha a aparência de piedade. Vamos confessar, afinal, para aqueles que não conhecem a Deus, o dinheiro é tudo. É o dinheiro que abre as portas dos prazeres, dos luxos e da segurança. Para aqueles que não confessam o senhorio de Cristo, não parece muito e não faz muito sentido viver uma vida tão comprometida a ponto de perder oportunidades em virtude dos seus princípios.
Parece estranho para o mundo não se submeter a empregos que cobram de nós a nossa fidelidade. Parece estranho renunciar realidades que exigem de nós pecado, mentira, fraude, tigrinho evangélico. Mas é exatamente aqui, meus irmãos, que Jesus se revela como Filho de Deus. Todos os ídolos que tentam dominar o nosso coração precisam ser confrontados por essa verdade. Deus tem um único Filho e é a Ele quem nós entregamos a nossa vida acima de todas as coisas. Os seus pés são como bronzes reluzentes. E essa é uma figura de imagem que vem do livro de Daniel. Em Daniel 10, nós vemos o Filho do Homem sendo descrito à margem do rio Tigre. E vai nos dizer, ele veste linho, tem um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura, o seu corpo brilha como berilo, o seu rosto é como relâmpago, os olhos são como tochas de fogo, os pés e os braços são como bronze polido, e a voz como uma voz de multidão. Ah, queridos, esse Cristo é maior do que qualquer provisão que eu e você nós possamos encontrar. Ele é o ouro, ele é o bronze, ele é o metal polido. Ele é o que no final das contas tem o maior valor. O mundo constantemente tenta nos apresentar aquilo que ele considera valioso. E o mundo tenta nos convencer de que vale a pena pecar se a recompensa for a nossa provisão. E a justificativa por vezes é, mas eu só queria dar uma vida melhor para minha família. Eu só queria dar uma escola melhor para os meus filhos. Meus irmãos, quantas vezes nós não tentamos substituir fidelidade por ativismo? Quantas vezes nós não tentamos trocar a verdadeira santidade por boas obras? Nós acreditamos piamente que, no fundo, o nosso serviço compensa a nossa falta de santidade. E se surgir uma pequena corrupção que garanta a nós um ganho grande, será que nós não acabamos vendo isso como uma troca justa? E acontece, meus irmãos, que é justamente essa troca justa que abre espaço para que a gente venha valorizar e tolerar falsos deuses nas nossas vidas. E, meus irmãos, eu sou PhD nisso, doutorando. Nós somos mestres em racionalizar o nosso pecado. Nós encontramos perfeitas desculpas para esquecer que aquele que é o único Filho de Deus tem olhos que tudo veem. E nós tiramos o reino de Deus do centro. Nós duvidamos da provisão e nós escolhemos o caminho do pecado. Portanto, meus irmãos, a pergunta dessa manhã é: quantos deuses falsos nós temos tolerados nas nossas vidas? Quantos deuses falsos a Visível tem tolerado no meio de nós? Deus vê, Cristo enxerga essas coisas. E a igreja de Tiatira era uma igreja que estava lutando por santidade. Uma igreja que confia no sustento de Deus, mesmo num mundo que só se espera dela conformidade e conformação. E aí vem Cristo e elogia essa igreja. No versículo 19 ele diz: eu conheço as suas obras, eu sei do seu amor, eu sei da sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E rapaz, eu sei que você está fazendo bem mais do que agora do que no princípio. Perceba, meus irmãos, essa era uma igreja cheia de boas obras, uma igreja marcada por essas virtudes que eu acabei de mencionar. Se a primeira igreja do Apocalipse vem Jesus e diz assim: você abandonou o primeiro amor, agora Jesus afirma: conheço as suas obras, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Perceba, meus irmãos, essa era uma igreja que crescia, que avançava, que perseverava, que servia, que amava, que cria, mas ainda assim era uma igreja marcada por idolatria. Uma igreja que se entregava à promiscuidade nos templos, porque temia não ser sustentada por Deus. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós lemos no verso 20. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Perceba, meus irmãos, apesar das muitas virtudes, essa igreja tolerava uma figura espiritualmente perigosa. Uma mulher chamada simbolicamente de Jezabel, que se dizia profetiza. Se você foi na EBD, quando você era adolescente, ou entrando na juventude, você vai se lembrar que no Antigo Testamento, Jezabel foi a esposa do rei Acabe, e ficou marcada como a mulher que levou o reino do norte à idolatria, à adoração a Baal e à prática de feitiçaria. Essa mulher, na igreja de Tiatira, basicamente ensinava duas coisas: a prática da prostituição e a adoração a falsos deuses nos templos pagãos. E o mais alarmante, meus irmãos, essa igreja tolerava
essa mulher. E essa tolerância não era uma tolerância ingênua. Ela vinha porque muitos ali da comunidade se beneficiavam dela. Porque para continuarem empregados, para continuarem integrados na sociedade da época, eles precisavam participar dos rituais imorais e pagãos comuns nos ambientes profissionais religiosos. Essa era uma igreja que pecava, meus irmãos, e pecava por ser marcada por uma tolerância demoníaca. E existe, meus irmãos, uma tolerância que é bíblica. A tolerância do amor, a tolerância da graça, a tolerância que tem a esperança da transformação naquele que é fraco. E a igreja, a visível, precisa refletir esse espírito. Nós amamos os pecadores, nós estendemos graça aos caídos e mantemos essa esperança na restauração, mas essa tolerância, meus irmãos, nunca pode ser confundida por conveniência. O pecado não deve ser ignorado no meio de nós, não deve ser incentivado, não deve ser acomodado. Nós amamos os idólatras, mas nós chamamos os idólatras, os imorais, ao arrependimento com firmeza, com compaixão. Uma igreja não pode ser tolerante com a imoralidade, não pode ser intolerante com a idolatria. Essas coisas precisam ser arrancadas no meio de nós, meus irmãos, no nome de Jesus. Mas há também uma tolerância que é demoníaca, aquela que se cala diante do pecado não arrependido. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós gastamos tempo demais nos preocupando com aqueles que saem da igreja, quanto na verdade nós deveríamos nos preocupar muito mais com aqueles que sobem nos púlpitos das nossas igrejas. Porque pode ser a partir do púlpito que uma igreja inteira se corrompa, mesmo que ninguém vá embora. Nós achamos que por vezes é quem sai está caminhando para o inferno, mas às vezes são aqueles que permanecem firmes aqui dentro que seguem o caminho da perdição. O filho pródigo foi embora, você lembra dessa história? Mas foi no meio dos porcos que ele reconheceu que ele havia necessidade de um Senhor e de um Salvador sobre a sua vida. Já o filho que ficou em casa, ficou lá, servindo, voluntário premium. A virtude dele era que ele sabia esconder os pecados dele. Ele nunca amou o pai de verdade, apenas sabia disfarçar melhor. E às vezes, meus irmãos, é justamente nos momentos em que fraquejamos, em que estamos fracos, débeis, que nós temos um encontro genuíno com o Senhor. Quando nós estamos revestidos de uma casca exterior de santidade, ninguém vê o que nós estamos escondendo por dentro. Mas aquele que tem olhos, cujos fogos são como chama, esse vê. Ele enxerga o que ninguém enxerga. Ele vê, meus irmãos, quando você troca a santidade por serviço. E foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Tiatira. Era uma igreja que progredia em obras, ninguém abandonava a fé, ninguém deixava de servir, mas ao mesmo tempo era uma igreja que vivia uma vida imoral. Era uma igreja que vivia uma vida de pornografia, de imoralidade, de promiscuidade. Uma igreja, meus irmãos, não pode nunca trocar santidade por serviço. Com muito temor no coração, quantos de nós aqui não estamos tentando compensar o vício em pornografia com dízimos e ofertas generosos? Quantos de nós aqui não estamos tentando compensar a falta de sabedoria dentro de casa? A gente explode com todo mundo, a gente fala com os outros como se fosse animal, como se fosse bicho, com atos de caridade. Quantos de nós aqui não estamos tentando encobrir a sujeira e a baixaria das nossas vidas com voluntariado na igreja, meus irmãos? E a fala é, mas eu sirvo tanto, eu sou tão dedicado à igreja, eu amo todo mundo, eu tenho crescido na comunhão, e ainda assim, meus irmãos, é possível estar tentando agradar a Deus com obras públicas, enquanto nós agradamos os ídolos na vida privada. Nós tentamos cobrir uma vida destruída com serviço, uma destruição que ninguém vê, mas aí Apocalipse está dizendo para nós, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele vê claramente. Talvez os seus pais nunca descubram, talvez o seu cônjuge nunca saiba. Você tem até um segundo celular. Talvez o seu patrão, nem passe pela cabeça dele isso. Talvez o seu pastor, tadinho do pastor, sempre o último a saber. Mas o Senhor, aquele que tudo vê, meus irmãos, sabe. E um dia você vai estar diante dele face a face.
e diante dele nada vai ficar escondido. Você pode ter boas desculpas, assim como o povo de Tiatira tinha, mas naquele dia tudo será revelado. Aqui na Visível, meus irmãos, para ficar um pouquinho mais tranquilo o clima, nós não cremos na história do telão do Apocalipse. Eu sei que muitos de nós aqui, eventualmente, crescemos em igrejas em que dizia que no juízo final haveria um telão onde os nossos pecados seriam projetados e a gente passaria vergonha diante dos nossos amigos. Quando eu era criança, rapaz, Nossa Senhora dos Evangelhos, morria de medo. Mas eu entendia que era o único jeito de eu conseguir ficar quieto na sala, eram os professores falando isso. Nós temos lido, foi brincadeira, tá, meus irmãos? Se alguém se sentiu desrespeitado, peço perdão. Nós temos lido o livro do Apocalipse com atenção, com temor no coração. E essa ideia do telão simplesmente não aparece aqui. Isso é ideia de maluco, de charlatão, de louco. Mas sabe o que é muito pior do que um telão com os seus pecados expostos diante das pessoas? São 2 olhos incandescentes, os olhos do Cristo vivo, que enxergam o mais profundo da sua alma. E é isso, meus irmãos, que você precisa temer. O que deve mover o seu coração não é o constrangimento diante das pessoas, mas o temor, o olhar do Cristo que tudo vê, que tudo sabe e que tudo um dia vai julgar. A carta da igreja de Tiatira nos mostra, meus irmãos, que é possível sim, crescer em algumas áreas da vida e ao mesmo tempo se afundar completamente em outras. E se nós achamos que isso é saudável, que dá para crescer espiritualmente de forma descompensada, a gente acredita que ter câncer é saudável. Os irmãos sabem o que é câncer? É uma multiplicação desordenada de células. Elas crescem, elas se multiplicam, até te matar se não forem tratadas. E às vezes, nós achamos que nós estamos crescendo. Olha como eu estou multiplicando, olha quanta coisa eu estou fazendo, mas nem todo crescimento é saudável. Às vezes o crescimento é maligno, às vezes é uma multiplicação demoníaca. Porque sim, meus irmãos, o pecado faz te trabalhar mais, o pecado te deixa mais ativo, te deixa mais servil, te deixa mais operante, mas tudo isso pode ser apenas uma tentativa de compensar com obras públicas uma vida privada que está longe de Deus. Pode parecer estranho, irmãos, para você imaginar que dentro de uma igreja exista alguém considerado profeta que seduz os membros da igreja a prática sexual desordenada. Como, meus irmãos, essa mulher conseguia continuar sendo aceita no meio desse povo, mesmo conduzindo a igreja à prostituição? Soa absurdo isso para você? Se sim, glória a Deus por isso. Sinal que o pecado ainda escandaliza o seu coração. Mas infelizmente, meus irmãos, isso acontece nas igrejas mais do que a gente imagina. É triste, com pesar. Não é raro encontrar líderes e pastores que, ao invés de cuidar do povo com amor e respeito, acabam usando as suas posições para tirar vantagem das fraquezas das pessoas que eles deveriam estar cuidando. Quantos, meus irmãos, não descerão do púlpito direto para o inferno, porque tomaram para si aquilo que pertence ao Senhor? Não se engane, meus irmãos, havia alguém em Tiatira, caminhando e guiando aquele povo para a prostituição espiritual e moral, e não ache isso absurdo, isso é absolutamente possível, se o nosso coração não for guiado pela palavra de Deus. Preste atenção, gente, uma igreja lasciva irá tolerar líderes lascivos, igrejas que tratam lideranças imorais como toleráveis não são vítimas, meus irmãos, são cúmplices. Tem sangue na mão. E o mais trágico é que muitas vezes, meus irmãos, o arrependimento é desprezado por essas lideranças. E é isso que nos diz o verso 21. Dê-lhe tempo para você se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Essa profetisa, ela havia pecado, e aparentemente nada acontecia com ela. Deus não mandou um juízo imediato, não caiu um raio, não houve praga, não houve doença, não houve ruína espiritual, nada de gafanhoto devorador. Ela estava conduzindo a igreja à idolatria e imoralidade e tudo seguia normalmente. E alguns irmãos começaram a seguir o mesmo caminho. E igualmente nada parecia acontecer com esses irmãos. E talvez isso fez com que alguns pensassem: podemos continuar em pecado, ninguém vai descobrir, afinal Deus não está fazendo nada.
Mas a verdade, meus irmãos, é que esse aparente silêncio de Deus não era indiferença, era misericórdia. Deus estava dando tempo para o arrependimento. E muitas vezes, meus irmãos, nós encaramos esse tempo de Deus como se fosse um sinal de aprovação. E nós pensamos, acho que não está tão ruim assim. Até que está dando certo, a conta está fechando, a igreja está crescendo. Mas o que parece leniência, meus irmãos, é na verdade graça. É Deus sendo paciente, é Deus te dando tempo para você se arrepender, tempo para você confessar, tempo para você mudar. Deus já poderia ter te julgado, mas Ele está pacientemente te oferecendo uma chance, no nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Agora é a sua chance de mudar a sua postura com a sua família. Agora é a chance de você ser um profissional íntegro, de você abandonar o pecado, de você se quebrantar, de você buscar por restauração. A paciência de Deus, por mais longa e generosa que seja, ela tem também um fim. E é isso que o texto, a partir do verso 22, vai nos dizer. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. A que filhos, meus irmãos? Obviamente não se refere a filhos biológicos, mas sim aqueles que seguem a sua doutrina, os discípulos da corrupção. Deus está dizendo, meus irmãos, de forma clara e direta, comigo não se brinca. A paciência de Deus tem um limite, meus irmãos. Chegará um momento em que você tem certeza que Deus viu. E o texto diz para nós que essa mulher vai ser lançada numa cama. A ideia é que essa mulher ficará prostrada, literalmente sobre uma cama. E existe uma ironia e um peso simbólico muito profundo nessa parte. Essa mulher que pecava na cama, que vivia em prostituição, que seduzia outros à imoralidade, agora seria prostrada na mesma cama. O lugar do seu prazer vai ser o lugar do seu juízo. A cama da sedução vai se tornar a cama da enfermidade. O seu pecado será o instrumento da sua destruição. E o mesmo pode acontecer conosco, meus irmãos. Se nós não nos arrependermos, a nossa destruição virá pelas nossas próprias mãos. E virá pelas consequências inevitáveis da nossa prática contínua e não arrependida de pecado. O juízo de Deus, meus irmãos, não vai ser apenas um ato externo, mas uma revelação daquilo que nós escolhemos alimentar aqui dentro. Que Deus tenha misericórdia de nós. O texto vai além, diz no verso 23, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Isso não é apenas uma ameaça, é mais do que uma ameaça, é uma promessa. Deus virá e mostrará que ninguém pode viver em pecado oculto para sempre em paz. Ele mostrará que tudo o que nós fazemos, o que não fazemos, que Ele sonda mente e corações, que nada lhe escapa. Ele foi ofendido, meus irmãos, o nosso Cristo, no íntimo pelo nosso pecado, e o que sobra para cada um de nós agora é nos arrepender. E meu irmão e minha irmã, você não quer encarar esse Deus sem arrependimento. O preço a se pagar pelo arrependimento é mínimo, pequeno, comparado com o terror de ter que encarar o Cristo glorificado face a face em juízo. Se eu fosse você, meus irmãos, eu temeria. Se eu fosse você, eu procuraria por ajuda. Mas veja, meus irmãos, como diz aquela música, para a nossa alegria, há uma promessa de proteção nesse texto. Ufa! E ela está a partir do versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo a vocês, Senhor Jesus Cristo dizendo a cada um de nós, não porei outra carga sobre vocês, apenas, meus irmãos, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Jesus deixa claro, aos que permanecerem puros, eu não vou colocar outra carga. E isso nos mostra, meus irmãos, algo muito importante e que por vezes é esquecido do nosso olhar. Qual que é a realidade? Viver em pureza, viver em santidade, por si só, é uma responsabilidade muito difícil, porque é algo que custa,
exige esforço. E para aqueles crentes em Tiatira, viver em pureza significava muitas vezes enfrentar dificuldades financeiras. E aí vem Jesus e diz: eu não vou colocar outra carga sobre vocês, apenas apeguem-se com firmeza àquilo que vocês já têm. Ou seja, meus irmãos, o mundo queria arrancar deles a fé, o mundo queria arrancar deles fidelidade, queria arrancar deles a pureza, e por isso eles precisavam conservar e se apegar àquilo que eles possuíam de mais precioso. Eles eram chamados a proteger, meus irmãos, aquilo que a traça não corrói, o ladrão não rouba e o tempo não destrói, e nenhuma guilda, nenhuma associação podia tirar. E o que é isso? A nossa vida com o Senhor. Eles precisavam guardar isso com firmeza até que Ele venha. E a promessa, meus irmãos, é que Jesus virá, e quando Ele vier, trará morte para uns e bênção para outros. E é isso que nós lemos no versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele a governará com o cetro de ferro e a despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade. Olha isso que lindo, meus irmãos, que eu recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela do amanhã. Ah, meus irmãos, se nós formos fiéis, nós podemos perder tudo nesse mundo: dinheiro, reputação e sucesso. Mas a gloriosa mensagem do Evangelho é: nós governaremos com Cristo. Essa é a promessa diante de nós. Nós participaremos do reino de Jesus. E aí eu te pergunto: o que é o dinheiro comparado com isso? O que é o poder terreno diante dessa glória? Mesmo que nós vivamos à míngua, mesmo que nós tenhamos apenas água, mesmo que nós vistamos apenas farrapos, nós reinaremos com Cristo. Nós já temos uma promessa maravilhosa. Então por que você está vivendo como quem não tem esperança, meu irmão? Você não precisa se submeter aos clamores do mundo. Você não precisa usar o pecado como consolo para a sua dor. Você não precisa compensar um casamento e uma família quebrada com mais imoralidade. Você não precisa conquistar uma vida melhor com mentiras e com fraudes, meus irmãos, em nome de Jesus. Há uma promessa de glória, de honra, de domínio eterno àqueles que são fiéis. Sim, meus irmãos, vale a pena pagar o preço da fidelidade no aqui e no agora, porque ao atravessarmos para o outro lado, aquele que tem olhos como chama de fogo vai nos chamar para reinar com Ele, ao invés de sermos esmagados por Ele. Ao final de tudo, meus irmãos, tudo se resume a uma pergunta: o que você realmente quer? O que você quer? E essa promessa faz valer a pena, meus irmãos, cada dor, cada renúncia, cada choro, cada batalha pela santidade, porque nós teremos as estrelas nas nossas mãos, nós teremos o próprio Cristo, a estrela do amanhã conosco para sempre. Não é o direito, meus irmãos, de participar de uma associação, de uma guilda, não é o direito de poder trabalhar em paz, não é o direito de entrar no templo de Roma, de Apolo, é a realidade de ter o próprio Cristo brilhando como o sol diante de nós. Deus vê, meus irmãos, Deus vê cada momento que você diz não para o pecado, cada lágrima, cada luta secreta, cada vez que você vence em silêncio, cada vez que você recua diante da tentação, cada vez que você dá outra face, cada vez que você engole a resposta, cada vez que você abaixa a cabeça, meus irmãos, e pela força do Evangelho, através do Espírito Santo, você escolhe ser fiel. O olho que tudo vê, meus irmãos, enxerga a nossa fidelidade. Mas o olho que tudo vê também enxerga a nossa prostituição, também enxerga a idolatria tolerada, também enxerga o arrependimento disfarçado de religiosidade. E um dia, todos nós estaremos diante dos dois olhos incandescentes do Cristo vivo. E nesse dia nós seremos chamados para governar com Ele, ou seremos punidos debaixo do seu governo. O que diferencia uma coisa da outra é se nós nos arrependemos genuinamente da nossa imoralidade, é se nós vivemos a nossa vida sem tolerar o pecado, e se nós nos prostramos em fidelidade ao único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa fidelidade, a estrela da manhã, o cordeiro imolado de Cristo, a nossa alegria, o nosso prazer. O que é que o mundo tem para te oferecer de mais valioso? Cristo é tudo, meus irmãos, que Deus pode nos dar. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos.
Vamos a Deus em oração. Um tempo a você confessar os seus pecados diante do Senhor. Um tempo a você a confessar também o senhorio do Senhor sobre a sua vida. Confessar a sua prostituição, a sua imoralidade. Mas também confessar o amor e a graça dele que triunfa sobre essas coisas. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a viver de modo que a nossa vida te glorifique. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus, ao verdadeiro quebrantamento diante do Senhor. E quando os teus olhos, Deus, como chama de fogo, nos contemplarem, que nós sejamos reconhecidos como os teus, como ovelhas que anseiam pelo cuidado do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Ah, Deus, são tantos os apelos do mundo, tantas promessas sedutoras, de que tudo vai ser mais fácil, se nós escolhermos o caminho da corrupção, da imoralidade. Então, Senhor, a tua igreja reunida nessa manhã, clama ao Senhor, nos dá força, nos dá fidelidade, nos sustenta, Deus, pelo teu Espírito. Faz dessa igreja, faz de nós, discípulos e uma igreja fiel, uma igreja que rejeita, Deus, toda profecia que promova a imoralidade, toda profecia que promova a idolatria, uma igreja que não tolera o erro, Deus, venha ele de quem vier. E se um dia, Deus, se esse erro partir de mim, que esta igreja tenha coragem de não tolerar o meu pecado. Se vier de qualquer liderança, Deus, que essa igreja não se cale diante da idolatria. Nos ajude, Deus, a viver em contínuo arrependimento, para que nós possamos, Pai, ganhar uns aos outros, restaurar uns aos outros, amar uns aos outros, que aqueles, Deus, que entre nós vivem uma vida dupla, presos a pecados ocultos, sejam expostos à luz do Evangelho, não pela vergonha pública, Deus, mas pelo arrependimento genuíno. Que haja confissão nessa manhã no meio de nós, Deus, que haja verdade, que haja busca por ajuda, mesmo que o preço a ser pago pareça alto, é pequeno demais, Senhor, diante do privilégio de ter a Ti, a nossa estrela do amanhã. Então nos ajuda, Deus, nós oramos, em nome de Cristo,